Sejam bem-vindos ao vídeo explicativo sobre a notificação de desnutrição grave em situações especiais, focando os prematuros. Essas orientações são realizadas conforme a nota técnica conjunta da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, Diretoria de Vigilância Epidemiológica e Diretoria de Atenção à Saúde, número 02, de 30 de novembro de 2020. Lembrando que a notificação de todos os casos suspeitos ou confirmados de desnutrição grave devem ser realizadas a partir de 28 dias de idade, até menores de 10 anos. Os critérios para a notificação da desnutrição grave, que se enquadra como caso suspeito, devem ser considerados tanto os critérios antropométricos quanto os critérios clínicos, apresentando um critério antropométrico ou um critério clínico, ela é de notificação e deve ser realizado a vigilância epidemiológica. Neste vídeo, abordaremos principalmente os critérios antropométricos do prematuro. Lembrando que na ficha de investigação consta o campo 25, idade gestacional, que deve ser utilizada conforme informado pela declaração de nascido vivo, ou também pode ser utilizado a caderneta de saúde da criança, prontuário eletrônico, e caso não se encontre registros oficiais, se solicita informações ao responsável para que se possa ter uma avaliação mais adequada em relação à antropometria da criança. Também lembrando que as crianças prematuras também precisam ter uma avaliação dos sinais clínicos de desnutrição grave e também ser preenchido se há possibilidade de ter alguma doença de base ou já possui uma confirmação de doença de base diagnosticada. A criança prematura, ou seja, com idade gestacional menor que 37 semanas, o Ministério da Saúde recomenda a utilização das curvas de referência da Intergrowth até 64 semanas pós-concepcionais. Os gráficos estão em anexo à nota técnica e também está disponível no site da Intergrowth. E quando a criança completar 65 semanas pós-concepcionais, é utilizada a correção da idade e transferida as curvas da Organização Mundial da Saúde. Primeiro, vamos então fazer o cálculo da semana pós-concepcional. Para calcular, basta somar as semanas de vida da criança mais a idade gestacional de nascimento. Por exemplo, uma criança com 12 semanas de vida e nasceu com 28 semanas de idade gestacional, 12 mais 28 igual a 40 semanas pós-concepcionais. Após esse cálculo, colocamos então no gráfico da Intergrowth. Neste caso, vamos exemplificar uma menina que possui 40 semanas pós-concepcionais e está com 2 quilos. Neste caso, identificamos como um círculo vermelho no gráfico, que é, então, classificado como score Z-3, sendo classificado como peso muito baixo para a idade de semana pós-concepcional, devendo então ser notificada a vigilância epidemiológica. No outro caso, o círculo verde, temos uma criança do sexo feminino com 40 semanas pós-concepcionais e apresentando 3 quilos. Ela está próximo do score Z0, sendo então classificada como peso adequado, não sendo necessário realizar a notificação à vigilância epidemiológica. Outra forma de realizar essa classificação da Intergrowth é inserindo os dados no site da Intergrowth, disponibilizado na nota técnica. Então, neste caso, sexo feminino, se clica em cima das 40 semanas, neste caso, deixamos como 0 dias, comprimento 47 e peso 2 quilos.
É feito, então, a comparação com os padrões e é gerado o gráfico automaticamente conforme os 3 parâmetros: comprimento, peso e perímetro cefálico. Para fins de notificação, utilizamos, no caso do prematuro, que é com menos de 64 semanas pós-concepcionais, apenas o critério peso-idade, que é o parâmetro que temos como referência, neste caso, recomendado pelo Ministério da Saúde. No caso desta criança, continua-se com o exemplo anterior, 40 semanas e 2 quilos. Assim, criança está classificada abaixo do score Z-3, sendo necessário, então, a notificação à vigilância epidemiológica. Neste outro caso, vamos abordar as crianças com 65 semanas pós-concepcionais ou mais. Nestes casos, deve realizar a correção da idade e avaliar em comparação às curvas da Organização Mundial da Saúde. A idade corrigida ela deve ser utilizada até 2 anos de idade cronológica e até 3 anos, caso a criança tenha nascido com uma idade gestacional menor que 28 semanas. Para calcular a idade corrigida, consta na caderneta da saúde da criança a seguinte explicação e também na nota técnica. Primeiro, calcular o tempo que faltou para a idade gestacional de termo, 40 semanas menos a idade gestacional ao nascimento. Então, neste caso, vamos utilizar como 40 semanas menos 28 semanas de idade gestacional que a criança nasceu, que é igual a 12 semanas, o que corresponde a 13 meses. Então, a idade cronológica menos o tempo que faltou para a idade gestacional de termo é igual à idade corrigida. Depois, constar a idade cronológica. Continuando o exemplo anterior, a criança está com a idade cronológica de 6 meses, nós descontamos os 3 meses que faltou para ela ser a termo. E então temos a idade corrigida de 3 meses. Essa idade que vamos utilizar para colocar nas curvas da OMS. Então, nós temos 2 exemplos. O primeiro caso foi feita a avaliação, peso com 4,5 kg e foi feita a correção da idade, que é o círculo verde. Então, ela foi classificada com 3 meses de idade corrigida e foi identificado que essa criança não preenche os critérios de notificação. No outro exemplo, a gente classificou pela idade cronológica, ou seja, de 6 meses, gerando assim uma classificação abaixo do score Z-3. Este caso, ele foi classificado de uma maneira equivocada, porque ele não utilizou a idade corrigida, gerando aí uma suspeita de diagnóstico inadequada. Assim, este caso, ele não deverá ser notificado à vigilância epidemiológica, porque ele não considerou a idade gestacional de nascimento da criança, uma particularidade que é necessário realizar para a correta avaliação e classificação. Qualquer solicitação de esclarecimentos devem ser realizados à vigilância da desnutrição grave. Por e-mail, planeja.dve@itajaí.sc.gov.br ou por telefone 3249-5541.